O ladrão invadiu a casa durante a noite, disse assalto, perdeu o mané. O dono da casa estava armado e, pum, atirou primeiro e matou o ladrão. O que a lei de Moisés dizia sobre isso? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Êxodo 22. Sejam bem-vindos a mais uma live. Não saia daí, a live já vai começar. Aproveite o momento para se inscrever no canal, compartilhar no grupo da família. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, os 1189 capítulos. Vamos ler a Bíblia toda novamente, porque já lemos uma vez, e essa é a segunda leitura. Nós falamos na aula de ontem, no capítulo 21, que existia pena de morte na lei de Moisés. E aqui não é necessariamente o caso da pena de morte. Aqui é um complemento das leis de Moisés. Faz, né, diversas leis, ele é um legislador, e dentre essas leis tem essa situação aqui de uma invasão numa casa à noite. Então a lei de Moisés vai definir o que ocorre se for de noite e o que ocorre se for de dia. Êxodo 22, versículo 1 diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Ok? Foi descoberto que ele roubou para vender, né? Se fosse hoje era para tomar uma cervejinha, aí no caso era para fazer um comércio e angariar dinheiro com o boi alheio, com a carne que ele roubou. Então foi descoberto, ele não morreria, mas ele pagaria 5 bois por um boi roubado ou 4 ovelhas por uma ovelha roubada. Versículo 2, aqui está a chave do debate nesse dia, aqui bem interessante. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Opa! O ladrão foi achado roubando e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Você invadiu, é assalto, perdeu o mané, mas o dono da casa estava armado e foi mais rápido. Não será culpado. Porém, o versículo seguinte vai trazer aqui um esclarecimento maior. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido o seu furto. Bem, a nova versão transformadora diz assim: mas se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. Entenda? Ele viu e ele poderia render, ok? Não é o caso do camarada, já veio atirando, ele se defendeu. Ele viu, e aqui está falando de um ladrãozinho na época que não usava arma, tá, gente? Ele viu e prendeu o ladrão, o que é muito difícil nos nossos dias, né? Então ele viu, ei, tira a mão daí, tá preso, chamava o vizinho, pega, segurava ele e levava para os juízes da cidade. Tá? O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Ok? Então ele foi descoberto, porque era de dia, ele vai... o dono da casa não poderia matar porque ele está em situação vulnerável. Aqui não está falando necessariamente, não diz que o ladrão está armado, entendeu? É uma outra situação, um outro contexto, mas tem esse diferencial que nós devemos observar. Versículo 2, vou repetir. O ladrão foi achado roubando, ele foi ferido, de alguma forma, morreu, o dono da casa não será culpado. No versículo 3,
diz que o agressor aqui é o dono da casa. Ele será culpado porque estava de dia e ele poderia prender o meliante, né? E aí ele se torna culpado. 4. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. Ou seja, como o carioca diz aqui, ele dá uma de bobinho. Ele coloca o animal dele para comer o melhor do pasto do vizinho, enquanto o dele fica garantido para outra ocasião, né? Então, se ele for pego, ele vai ter que restituir o melhor que ele tiver para o vizinho que foi prejudicado, né? Se romper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, a plantação, a medida, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo totalmente pagará o queimado. Veja que a lei de Moisés abrangia até crimes ambientais. Crimes ambientais, naquela época, estavam incluídos na lei de Moisés. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens a guardar, isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Ele vai ter que contar essa história direito. Quem roubou? Que dia foi? Se a história não bater, ele vai ter que pagar, porque estava sob a sua responsabilidade. Olhe que a lei de Moisés tem tanta coisa, né? Sobre todo negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, e sobre roupa, e sobre a coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante os juízes. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Então, aqui, como se fosse um inciso único, parágrafo único, abrangendo aqui todas as situações de roubo, de boi, sobre gado miúdo, sobre roupa, coisas perdidas, né? Tudo que for levado perante os juízes e eles condenarem, pagará em dobro ao seu próximo. Versículo 10 diz assim: se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer, ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá jumento, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não restituirá. Bem, ele vai jurar perante o próximo que ele não viu roubar o animal, e ele não viu, então ele vai convencer e o dono vai aceitar, diante desse juramento. Mas, se de fato ele tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono, porque não cuidou direito. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso, e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal, e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. São leis pequenas, envolvendo todas as situações que poderiam acontecer naquele momento. É o Código Penal de Israel. Se o seu dono estava presente, não pagará. Se for alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada, se deitar com ela, certamente adotará e tomará por sua mulher. Tá? No caso do Amor, que defraudou a filha de Jacó, Diná, ele se propôs, ele disse: eu pago.
eu errei, mas eu quero casar com a menina. E estipulou, estipulou não, ele disse, estipulem o dote, quanto vocês disserem, eu pago de dote. No entanto, os irmãos de Diná, Simeão e Levi, acabaram matando aquele rapaz e toda a sua parentela, toda a sua família, né? Quebrou um acordo. Mas aqui diz que se aconteceu, ele terá que pagar o dote e casar com a menina. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro, conforme o dote das virgens. Olha que interessante. Seu pai diz: eu não quero você como esposo da minha filha. Na lei de Moisés estava previsto isso. Então você vai pagar o dote das virgens, que tinha um valor na época, e ele deveria pagar, então, se o pai recusasse. A feiticeira não deixarás viver. Era crime inafiançável, era impraticável isso em Israel nessa época. Todo aquele que se deitar com animal certamente morrerá. Era pena de morte, né? Zoofilia, não é isso? Era pena de morte se deitar com animal. O que sacrificar aos deuses, não só ao Senhor, será morto. Idolatria também era pena de morte. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. O hebreu tem a tradição de tratar bem o convidado, né? O estrangeiro deveria ser bem tratado. A nenhuma viúva, nem órfão, afligireis. Se de algum modo o afligires, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Porque Deus diz na sua palavra: eu sou marido de viúvas e juiz de órfãos. Juiz de órfãos e esposo de viúvas é o Senhor. Então, se ela clamar, se o aflito clamar, o órfão clamar, Deus vai ouvir. E a minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverá com ele como um usuário. Não lhe imporeis usura. Nós vamos ver isso aqui acontecer no episódio de Neemias, quando ele chega em Jerusalém. Aqueles que estão administrando a cidade ali, com Gesem, Tobias, Sanbalate, eles têm um esquema de emprestar dinheiro para o pobre. Eles tinham que pagar imposto, e até para pagar imposto, eles pegavam dinheiro emprestado para pagar imposto. Neemias corrige todos esses abusos, porque na lei de Moisés era proibido emprestar ao irmão com usura. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol, para não esquecer, porque aquela a sua cobertura e o vestido da sua pele, porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele, em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Paulo usou esse versículo aqui, Êxodo 22, 28, quando Paulo chamou o sacerdote, sumo sacerdote, de parede branqueada. E aí o sacerdote disse: falas assim contra o ungido do Senhor? Aí Paulo disse: me perdoe, não sabia que era sumo sacerdote, porque está escrito, o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Entendeu? Paulo citou esse versículo. 29, está acabando. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. O primogênito era santificado ao Senhor. Como Deus não aceita sacrifício humano, era oferecido um cordeiro, ou no caso dos mais pobres, uma pombinha em oferta pelo primogênito. Assim, farás dos teus bois e das tuas ovelhas. 7 dias estarão com a sua mãe. Ao 8º dia, mos darás. E se fosse homem, menino,
ser humano, ao oitavo dia era circuncidado. O animal era sacrificado. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Carne que foi despedaçada não serve, vocês são uma nação santa. Vamos ler a Bíblia toda? Vamos ler a Bíblia toda novamente. Glória a Deus. Essa é a Bíblia do meu pai, coisa linda. Tradução de Nova York de 1816. Êxodo 22 foi a leitura de hoje. Vamos orar? 15 minutos. Glória a Deus. Senhor Deus, eu oro pela vida de cada um dos teus filhos nessa tarde. Pedimos que tenha misericórdia, em especial das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e alguns lugares de Minas Gerais, Vale do Paraíba, onde está previsto um grande temporal esse final de semana. Que o Senhor repreenda todo mal. Repreenda, Senhor, ó Deus, e tenha misericórdia do teu povo. Repreende o vento e a tempestade e guarda, Senhor, os teus filhos, proteja as pessoas que vivem em situação, Senhor, difícil, de rua, ou em lugares, Senhor, de comunidades, em locais, nas montanhas, nos morros, locais de fácil deslizamento, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos que dedicaram esses 16 minutos assistindo a tua palavra, ouvindo a tua palavra, que o Senhor os abençoe. Eu oro em nome de Jesus, abençoando a nação brasileira e Jerusalém, a cidade amada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.